Eu fiz umas anotações aqui e eu vou antes das anotações, eu vou colocar aqui que o Thiago perguntou. Eu acho que vale a pena, até mesmo porque eu tenho um vídeo falando sintomas da incorporação, sintomas da mediunidade, sintomas da incorporação. E eu fiquei, até anotei aqui, 13 anos de idade com mediunidade, que não é uma coisa rara assim hoje, né? Hoje até pode ser. Hoje, nos dias de hoje, em 2023, pode até ser uma coisa um pouco mais rara, porque a tecnologia atrapalha muito a mediunidade da pessoa, esse na minha opinião. E as crianças estão muito ligadas à tecnologia, e isso faz com que os bloqueios mediúnicos deles acabam ficando cada vez menos aflorados, né? A ligação de pessoa para pessoa, a relação interpessoal com as pessoas, isso acho que facilita a qualidade mediúnica das pessoas. Isso as crianças tinham há muito tempo atrás. E aí vem a pergunta, né? Qual eram esses sintomas que a senhora tinha com 13 anos de idade para poder identificar, para a senhora fugir disso, né? Então, a gente está falando aqui da década de 80, né? Exato. Então, 79, né? Eu tinha 13 anos. 89, desculpa, eu tinha 13 anos. Sintomas, Thiago. Thiago está sempre nas lives, né? Deixa eu dar boa noite para ele. A Gorete também, a Tatiana, são pessoas que eu vejo sempre por aqui, né? Isso daqui é o pessoal do fundão, o pessoal que bate cartão, aqui não tem jeito. Então, Thiago, respondendo a tua pergunta, os sintomas eram taquicardia muito intensa, mas muito intensa, de sentir o coração bater aqui e achar que tá morrendo, né? Era muito forte isso. Eu tinha tonturas, eu tinha dores de cabeça, eu tinha o choro espontâneo, né? Eu sou filha de Iemanjá, então eu chegava num lugar que tinha uma energia mais, e as lágrimas já começavam a correr, e aí explica isso, não conseguia explicar. Sentar no terreiro da madrinha da minha mãe era muito conflitante para mim, porque eu amava, eu era apaixonada por aquilo. Eu sinto uma saudade do Pai Urubatã, que eu digo para as pessoas, né? O guia é gente como a gente, ele só está desencarnado. E ela já desencarnou, então não tenho mais contato com ele, né? Então, sempre que podia, eu estava lá. Mas eu passava muito mal, muito mal. Eu chorava do início ao fim, e esses sintomas físicos mesmo. A minha mãe me levou para médicos, investigou absolutamente tudo, fiz ecocardiograma, tudo que se podia imaginar. No final dessa investigação, né, isso é uma coisa interessante também, assim, esses sintomas, eles aconteciam muitas vezes e nunca os guias disseram que não era para investigar. Né? Tem que ir, vai no Homem de Branco, né? Vai ver o que está acontecendo. Quando eu terminei essa investigação, eu lembro como se fosse hoje, chegamos no terreiro da tia Celita, né, que era a madrinha da minha mãe, para o Batã chegou, e eu já comecei a passar mal, e aí ele me chamou e disse, então, o que a filha tem é mediunidade. E a filha tem uma missão na Umbanda, e é uma missão muito grande. E aí eu comecei a chorar, e aí não era mais por causa de Iemanjá, e era eu mesmo que estava chorando, apavorada. E eu disse para ele, não, eu não quero. Eu sou muito nova, lembro que eu disse isso. E aí o Pai Urubatã disse, não, minha filha, o caboclo vai fazer o que ele pode para te ajudar. E aí pediu uma guia, fez uma segurança, e realmente, dos 13 aos 19 anos, os sintomas cessaram. Foi muito tranquilo. Ainda vinha, às vezes, um pouco de taquicardia, quando eu ia em algum terreiro, a questão do choro, mas bem menos intenso. Bem menos intenso, depois dessa segurança. Acho que também a tomada de consciência, né? Quando a gente toma consciência do que está acontecendo, a gente aprende a lidar um pouco melhor com isso.
E assim foi até os 19 anos. Nos 19 anos os sintomas voltaram, e uma coisa muito interessante que sempre aconteceu foram os desdobramentos. Eu trabalhei muito com a cabocla em sonho, né? A gente fica naquele estado sonambúlico, então eu aprendi muito com ela em desdobramento. É por aí. Eu vou deixar uma sugestão aqui, até convite já para a mãe, já para futuramente a gente fazer de repente uma live sobre sintomas da mediunidade, que eu acho muito interessante, porque emenda uma coisa a outra também. Terreiro de Umbanda é onde você trata a mediunidade, onde você aprende, onde você tem educação mediúnica, né, e o controle, pelo menos até chegar o momento em que você tenha a decisão de falar, não, agora eu quero trabalhar, eu quero desenvolver, eu quero pôr em prática, e o terreiro de Umbanda é isso. Então o que acontece? Eu acho que fica até como uma sugestão aí para a gente futuramente falar sobre sintomas da incorporação, porque tem muitos sintomas e que as pessoas acabam confundindo sintomas mediúnicos com sintomas físicos. Como a senhora falou, os guias sempre vão dar o primeiro passo, sempre pedir para procurar o homem, né, da capa branca, para poder fazer todo o tratamento doentio, para ver se não tem nada na saúde física, para que aí sim possa entrar na questão do tratamento espiritual. Mas aí veio aquela coisa, a senhora ficou dos 13 anos no terreiro, né? Até os 19, foi isso, né? Ou não, ou só ficou os 13 anos e já fugiu? Fugi. Ah, tá, era isso que eu queria saber. Eu mudei de cidade e aí ficou mais difícil. Eu fui morar sim, entendi. Até os 19 os sintomas deram uma amenizada. É uma cidade menor, e aí lá eu frequentava mais o centro espírita, até porque era uma cidade que a gente não conhecia muita gente, e morei muito tempo nessa cidade. E aí foi tranquilo, assim. Me afastei fiz a segurança, fugi do terreno, e aí os sintomas foram, né, se acalmando, assim. Acho que a gente vai aprendendo a lidar com isso também. É isso mesmo.